Fala pessoal, Ricardo Nara, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre James Rodrigues e a reviravolta, né? Grande notícia para o torcedor. James Rodrigues de volta para o São Paulo, reintegrado, ele que vem treinando forte, né? Nós vamos falar bastante sobre ele aqui. São Paulo que precisa de um meia esquerda, precisa de um criador, né? O time não vinha jogando bem, houve a reunião e ele foi reintegrado. Nós vamos falar muito mais sobre isso aí. Vamos falar sobre Eric Lamela também, meia argentino, que o São Paulo está de olho, joga no Sevilha da Espanha. Quero falar também sobre André Silva, centroavante, que joga no Vitória de Guimarães, em Portugal. E também fala de Pablo Maia, Luan, enfim, o mercado da bola está fervendo. Fica com a gente, deixa aquele like, curte o canal, compartilha com seus amigos. Galera, formidável, sensacional notícia sobre o James Rodrigues, né? A gente vinha aí acompanhando e tinha essa expectativa de realmente haver a reintegração do jogador. Houve uma conversa ali com o Carpini, diretoria, staff do jogador. Enfim, jogador reintegrado, né? O São Paulo que pode alterar até 4 jogadores aí dessa nova inscrição que o São Paulo fez. Então, o James Rodrigues vai ser inscrito no Campeonato Paulista. E é uma grande notícia, né? O São Paulo precisa de um meio de criação. Do jeito que o São Paulo está jogando, não dá. Não tem, tá queimando o jogador, né? Tá queimando o Meia, tá queimando o Luciano, tá queimando o Galopo, tá queimando até mesmo volantes do São Paulo. São Paulo que não tem poder de fogo hoje porque não tem um jogador articulador no meio, né? A gente vê o Palmeiras aí, né? O Palmeiras de olho no mercado, contratou o Rômulo, um grande jogador no Novo Horizontino, camisa 10 que vem desequilibrando aí, né? Desequilibrou contra o Santos. É um grande jogador, o Palmeiras contratou ele para reserva do Rafael Veiga. Vejam vocês, menino de 22 anos para reserva do Rafael Veiga. Então o São Paulo não tem esse cara, e o São Paulo precisa, né? Aquele cara que fala assim, o São Paulo não precisa de meia esquerda, precisa, imagina. Né? Então o São Paulo reintegrou o James Rodrigues, um grande jogador, né? Que não deveria ter sido encostado. Logicamente a gente entende que o jogador precisa se doar um pouco mais, precisa se colocar mais à disposição, né? Se tiver que ir para o banco, vai para o banco. Jogo que ele precisa jogar, vai jogar. O jogador tem que se doar. O jogador ele é do plantel. Ele não é um jogador que faz contrato para ser titular. Não existe contrato para ser titular do time, principalmente no Brasil, que tem 70, 65 partidas. É humanamente impossível fazer isso. Nem o Caleri quer ser titular ao longo do ano, né? Precisa haver um rodízio. E o James Rodrigues precisa entender isso aí. E eu acredito que ele tem entendido, né? Ele deve ter olhado ali a quantidade de jogos, a intensidade que é esse campeonato paulista, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, enfim, é a grande chance dele, é a grande chance do Carpini, da diretoria do São Paulo, usar o James Rodrigues como meia esquerda, como articulador e como um jogador de marketing. O São Paulo está perdendo muito dinheiro em não vender uniforme, camisas do James Rodrigues. Né? Já deveria ter usado ele no lançamento da New Balance, coisa que não fez. Então, grande notícia para o torcedor. A gente espera que, a partir de agora, o São Paulo consiga realmente, o Carpini, armar um time, né, para poder ter um time mais competitivo, um time que cresça, né? Jogadores crescem ao lado de jogadores grandes como é o James Rodrigues. Né? Então, o São Paulo, a partir de agora, o Carpini pode modificar os esquemas de jogo, né? Não há problema nenhum no caso de, por exemplo, como no Bayern de Munique acontecia, o Rafinha mesmo falou sobre isso. Quando o James Rodrigues jogava, o técnico do Bayern mudava o time e adaptava o esquema para o James. Quando o James cansava, ou quando o James estava com excesso de jogos, tirava o James e voltava uma outra formação. Né? Você pode usar ali o 3-5-2, o 3-4-3, o 4-2-3-1, né? Com o James ali articulando. No 3-5-2 mesmo, o James pode jogar ali no meio solto. Né? O São Paulo com 2 alas e mais 2 marcadores ali no meio de campo, Pablo Maia para mim, Pablo Maia e Bobadilla, né? Para mim o Bobadilla joga muito mais que o Alisson. A gente não pode achar o Alisson tá jogando bem, mas o Bobadilla joga muito mais. Né, jogador revelação ali do Paraguai, da seleção paraguaia. Então, eu tenho certeza que o Carpini vai achar a melhor formação para o São Paulo crescer.
Galera, André Silva, centroavante do Vitória de Guimarães. São Paulo está de olho, pode fazer uma oferta para esse jogador aí, né? Jogador que tem aí um passe estipulado aí em 4 milhões de euros, que chega mais ou menos em 21 milhões de reais. É um jogador caro, mas é um jogador que atravessa a melhor fase dele em Portugal, tem feito muitos gols. O Vitória não quer perder esse jogador, mas o São Paulo está sondando, né? E pode fazer uma proposta por ele. Eu vou falar minha opinião, já falei isso aí, né? Acho que o São Paulo tem um jogador aqui no mercado nacional, no mercado paulista, que é o Della Torre, né? Tem 7 gols no campeonato, é artilheiro do Mirassol. Mirassol que está com um time bom, com um time redondinho. E o Della Torre é artilheiro, tem feito muitos gols, fez 2 gols contra o Botafogo no último jogo. E acho que o São Paulo deveria chegar nesse jogador o mais rápido possível, precisa agir rápido no mercado, como o Palmeiras fez com o jogador do Novo Horizontino ali, o Rômulo. Né? Para mim, esse jogador que está no Vitória de Guimarães vai ser um trâmite complicadíssimo e não vejo tanta complicação assim em contratar o Della Torre. Né? Então o São Paulo precisa olhar com carinho por essa possibilidade. Eu já fiz um vídeo sobre isso daí e estou falando de novo a respeito do Della Torre. Galera, outro jogador aí, né? O Eric Lamela, que é um jogador que está sendo visto pelo São Paulo. O São Paulo pode, de repente, fazer uma proposta por ele, mas tá me cheirando aí jogada de empresário também, porque o Corinthians já está de olho no jogador. Né? O Corinthians parece que quer fazer uma proposta. E é um bom jogador, né? Ele é canhoto, tem 1,81 m, argentino, saiu do River Plate, né? E foi lá para a Europa. E é um jogador que atua ali mais pela direita, não é centralizado como o Rames Rodrigues atua, mas é um belo jogador, né? E o contrato dele termina agora no meio do ano. Então ele poderia sair sem custo, ou sem custo assim, né? Sempre se paga uma luvas para o jogador, né? Isso é difícil acontecer do jogador vir totalmente de graça, mas é um bom jogador. De repente, o São Paulo pode realmente fazer uma oferta por ele. O São Paulo que deve contar com mais estrangeiros, aí abriu vagas para estrangeiros no elenco, né? E agora com essa situação aí de aumentar o número de estrangeiros nos clubes, de 7 para 9, São Paulo está encabeçando junto com o Atlético Paranaense essa questão aí. De repente, o Eric Lamela seria uma boa aquisição para o São Paulo. Segundo o André Hernan, não existe negociação nenhuma ainda. O São Paulo não fez proposta. Está simplesmente de olho no jogador. Provavelmente tenha sido oferecido pelo empresário, né? Como o Corinthians está de olho, talvez ele tenha sido alguma jogada de empresário. Mas não custa nada a gente acompanhar aqui e a gente traz mais informações para vocês. Galera, quero falar a respeito de volante agora, né? O Luan tá meio que congelada a situação dele com o Criciúma. Ele já estava meio que fechado ali. O Criciúma que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, mas vai brigar lá embaixo, né? Dificilmente o Criciúma vai conseguir brigar lá em cima ou conseguir se manter na primeira divisão. É difícil. A gente sabe a competição, a competitividade que é o Campeonato Brasileiro. E o Luan deu uma congelada ali, né? Meio que acho que ele não aceitou ainda, tá meio de olho. E eu como São Paulino, sempre defendi o Luan no time do São Paulo. E o Dorival, na época do Dorival, talvez não gostasse tanto do Luan porque ele é mais marcador. Ele é um jogador que marca mais do que vai à frente. Mas só que o Luan é um excelente marcador. É um excelente jogador. E o Pablo Maia, galera, tem 4 times da Premier League de olho no Pablo Maia. Ele não fica segundo semestre no São Paulo. Pablo Maia não fica no São Paulo. Tem Arsenal de olho, né? Tem o Tottenham de olho. Tem quem mais? West Ham. São times aí que vêm com tudo para levar o jogador, né? E os caras que são donos desses times lá da Inglaterra são tudo árabes. Então, para os caras pagarem 20 milhões de euros para eles, é dinheiro de pinga, né? Então, o Pablo Maia com certeza sai. Quem vai ficar de primeiro volante? O Bobadilla é bom o primeiro volante? Mas não é o primeiro volante de ofício. Ele joga mais na frente. A gente vê aí a batida de bola dele, lançamento, a chegada na área. Bobadilla é muito melhor utilizado como segundo volante. Luiz Gustavo, eu utilizaria o Luiz Gustavo como segundo volante pela esquerda ali e como quarto zagueiro. Não utilizaria ele como primeiro volante.
Acho que ele tem muito mais a oferecer como segundo volante. Ele sai muito mais, chega na área e também pode atuar ali pelo lado esquerdo na zaga, né? Então o São Paulo também, de repente, nem precise de um quarto zagueiro, utilizando o Luiz Gustavo ali atrás. São Paulo não tem primeiro volante, né? O São Paulo vai ter que ir no mercado contratar. Se liberar, se o Pablo Maia sair no meio do ano e passa muito rápido, e o Luan sair por empréstimo, o São Paulo fica sem um primeiro volante. E aí volta outro problema para o São Paulo, que é defensivo. Né? Meio de campo aberto estraga a defesa. Né? A gente tem visto aí a defesa do São Paulo, o Arboleda sendo expulso, Diego Costa fazendo uma atuação, levando o cartão, né? E o meio de campo do São Paulo totalmente exposto. Por quê? Porque está com deficiência na marcação. Está deficiente a marcação do São Paulo, porque não está tendo já combatividade ali a partir da meia. Né? O São Paulo está exposto, está muito espaçado o time. Então eu não vejo com bons olhos a saída do Luan. Acho que o Luan deveria ficar no São Paulo, não deveria ir para o Criciúma. Né? O Carpini deveria olhar melhor por esse jogador aí, que na minha opinião é um grande volante. Né? Tá fininho, tá forte, tá correndo bem. Põe o menino para jogar 2, 3 jogos aí, né? Como tá fazendo com o Ramos Rodrigues agora, faz com o Luan também. Põe o menino aí no elenco, né? Você tem o Negruti, beleza, mas o Carpini não tá colocando garotada para jogar, né? Então, deixa o Luan no elenco, ele tem muito a acrescentar, Acredito muito que o Luan aí, ficando no São Paulo, se realmente não der certo a saída dele, ele vai ajudar bastante o São Paulo. Beleza, pessoal? As informações de hoje são essas aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra gente. Um grande abraço. Tchau.